6h59. Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 86-99-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia em ponto. Bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. A partir de agora você ficará bem informado com as principais notícias do Brasil, do nosso estado e aqui, é claro, da nossa cidade. Bom dia, Marcos André. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá ao giro de notícias. Mas antes, pessoal, da gente entrar no giro de notícias, a gente queria mostrar para você a previsão do tempo. A gente queria deixar você bem informado. Se bem que aqui no nosso estado é meio difícil mudar. Mas fica aí a previsão do tempo para você antes do giro de notícias. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Região Norte, em Rio Branco, no Acre, a chuva não alivia o calor. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila de 95 a 60%. Macapá, no Amapá, apresenta o céu encoberto por nuvens brancas. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 92 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Você está ouvindo o jornal Águia Web. Então vamos lá ao giro de notícias. Intoxicação por metanol. 7.000 garrafas suspeitas de adulteração são apreendidas em São Paulo. Metanol. Brasil vai receber as primeiras ampolas do antídoto contra metanol. Assessor jurídico, do Sindicato dos Professores daqui de Barras, faz uma explicação sobre o impasse nas contribuições previdenciárias dos servidores municipais. Câmeras registram um acidente na rua General Taumaturgo de Azevedo envolvendo carros e motocicleta. Vários acidentes recentes em Barras envolvendo motociclistas e animais, principalmente no perímetro urbano e também na zona rural. Governo do Piauí mantém força-tarefa diante da suspeita de contaminação por metanol no estado. Saúde anuncia 230 milhões para ampliação e fortalecimento do SUS no Piauí. Então vamos lá, pessoal. A gente está ouvindo muito falar sobre bebidas adulteradas, sobre metanol, e isso tem causado bastante preocupação entre a população, especificamente para quem bebe, imagina só, você sair do seu trabalho para você
comprar uns drinks, você passa numa adega, você compra os drinks, você toma com seus amigos, daqui a pouco você começa a passar mal e você perde a sua visão, daqui a pouco você vai a óbito. Esse foi um dos primeiros casos registrados com intoxicação com metanol em bebidas adulteradas aqui no nosso país. E isso tem causado bastante preocupação entre as pessoas aqui do nosso estado, da nossa cidade, do Brasil, né? Já que essa onda, né, que tem atingido essas pessoas tem causado bastante preocupação. A gente vai ouvir agora uma reportagem a respeito de uma apreensão que foi feita lá em São Paulo. 7.000 garrafas, né, foram apreendidas suspeitas de estarem contendo, né, metanol. Então vamos ouvir a reportagem. Até agora, mais de 7.000 garrafas de bebidas suspeitas de adulteração foram apreendidas em São Paulo. Mais informações com o Thiago Muniz. Apenas na semana passada, 19 pessoas foram presas no estado por suspeita de participação nos esquemas de falsificação de líquidos. No sábado, equipes da Força Tarefa de Fiscalização estiveram numa festa universitária em Araraquara, no interior paulista. Os agentes apreenderam 1.400 garrafas com vodka e outros destilados. O ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, recomenda evitar as bebidas destiladas neste momento. Em entrevista à Band News FM, ele explica que a adulteração tem ocorrido pela facilidade do metanol se misturar com bebidas incolores e pela manipulação simples de garrafas de vidro. Por enquanto não houve nenhuma notícia a respeito de vinhos que são fermentados ou cervejas que são fermentadas também e que inclusive tem alguns fatores ali, digamos, que dificultam um pouco mais. Fica meio complicado você imaginar alguém falsificar o que está dentro de uma lata que foi produzida, uma lata de cerveja, por exemplo, que foi produzida corretamente, ela ser adulterada já é muito mais complicado. Ou até mesmo a questão da rolha na garrafa do vinho também complica um pouquinho. De fato, por enquanto, o foco reside sobre as destiladas. Uma das hipóteses trabalhadas pela Polícia Civil de São Paulo para a adulteração é que a intoxicação por metanol possa ter sido causada pelo uso da substância para a limpeza de garrafas. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro, Lucien Belmonte, explicou que as garrafas são um alvo fácil para quem deseja adulterar o conteúdo, já que muitos dos recipientes não são descartados corretamente. Todo crime ele começa quando você não destina corretamente uma embalagem de vidro. Como este coletor, você tem 600 espalhados na cidade de São Paulo, que as pessoas podem ir, podem jogar. Para você levantar isso daqui, você precisa de um caminhão Munk, então não tem como você adulterar ele. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, determinou o cancelamento da inscrição estadual de estabelecimentos que venderam bebidas adulteradas com metanol. A medida equivale ao fechamento do local e visa coibir a venda de produtos perigosos e garantir a segurança do consumidor. Na região do ABC, 10 estabelecimentos foram vistoriados na noite de sábado, 6 em São Caetano do Sul e 4 em Santo André. Até o momento, 11 locais permanecem interditados cautelarmente na capital e na Grande São Paulo. Neste fim de semana, o estado registrou aumento tanto nas notificações de intoxicação quanto nos casos de morte. São 2 óbitos confirmados e 7 em investigação. Falando de casos, 178 notificações em investigação e outras 14 já confirmadas, de acordo com o Ministério da Saúde. Bom, a gente vai voltar a esse tema, claro, mais tarde, e é muito importante se investigar para entender o porquê, porque aparentemente não é metanol que está sendo adicionado às bebidas, foi parar ali de algum jeito, né? E o Thiago trouxe essa suspeita que foi levantada pela Mônica Bergamo, segundo as fontes da Mônica Bergamo na semana passada, de uma possível contaminação no momento da limpeza das garrafas. Será? As investigações seguem. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Subiu para 225 o número de notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica no Brasil.
Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde na noite deste domingo, do total, 16 casos foram confirmados. Outros 209 estão em investigação. Além disso, o Brasil tem 2 óbitos confirmados e 11 em investigação. O estado de São Paulo lidera a lista dos locais com maior número de notificações. São 14 casos confirmados e 178 em suspeita. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Ceará notificou o primeiro caso neste sábado. Ao todo, 11 estados e o Distrito Federal já registraram casos suspeitos. Na última terça-feira, a Polícia Federal começou a investigar a procedência e a rede de distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. No sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que o governo federal comprou 12 mil ampolas de etanol farmacêutico para reforçar o estoque dos hospitais universitários brasileiros que utilizam a substância para tratar casos de intoxicação por metanol. Para saber mais, acesse o metrópolis.com. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por Então tá aí, pessoal, a informação que nós trouxemos, né, para você. Então a gente vê que é bastante preocupante. Foram apreendidos 7 mil garrafas. Então 7 mil a gente vê que é um número bastante expressivo, né? 7 mil que foram apreendidos, né? E os que não foram apreendidos. Então esse problema está assustando a população brasileira. Está assustando porque a cada dia que se passa está surgindo novos casos, né? Recentemente teve até o caso do cantor da Hungria, né? Ele está hospitalizado, né? Devido à intoxicação que ele teve por metanol. Então esse problema ele tem que ser resolvido com urgência, porque é um caso de vida ou morte, são vários casos de vida ou morte. Então o governo brasileiro, né, já está se articulando juntamente com a Polícia Federal, com as forças policiais e com o Ministério da Saúde para tentar resolver essa solução, né, dar uma solução para esse problema que está aí, levando vidas, deixando sequelas, causando cegueira, porque o metanol, para você ter noção, o metanol ele é encontrado em combustíveis. Entendeu? Ele é encontrado em combustíveis, no posto de gasolina que você vai. Se você atentar bem lá nas bombas, nas instruções lá, você vai encontrar no metanol. Então é isso que está dentro das bebidas, que está sendo comercializado. Então é muito bom, você que geralmente bebe, você que sai para beber, é muito bom você desconfiar da procedência da bebida que você vai ingerir. Então se você vê que, principalmente garrafas de vidro, se você vê que não está bem lacrado, se você vê que a coloração não é no tom correto, que você costuma saber e beber, então desconfie, porque infelizmente muitas vidas estão sendo perdidas devido a esse problema envolvendo intoxicação por parte de metanol. Mas a gente vai ter, né, diante de tudo isso, ter pelo menos uma notícia boa, né? O Brasil ele acaba de anunciar que na próxima semana vai chegar os primeiros lotes, né, das ampolas com antídoto contra metanol. Então o governo, né, está se agilizando para tentar não perder vidas, né? Já foram perdidas algumas vidas, né, muitas vidas. Então o governo está se articulando para que pessoas não venham morrer e resolver esse problema com urgência. Tá certo? Então vamos aqui à reportagem. Até agora, mais de 7 mil garrafas de bebidas suspeitas de adulteração foram apreendidas em São Paulo, mas... O Brasil deve receber na semana que vem as primeiras ampolas do antídoto mais eficaz contra o envenenamento por metanol. A compra de emergência foi confirmada hoje pelo Ministério da Saúde. Inicialmente serão 2.500 ampolas de Fomepizol compradas pelo Ministério da Saúde da empresa japonesa Daiichi Sankyo. Devido à emergência, não foi necessário abrir licitação. O governo não anunciou o valor pago. A medicação é considerada mais eficaz que o etanol farmacêutico usado atualmente no país. Já afirmamos essa aquisição, a previsão da chegada desse outro antídoto ao longo desta semana.
O anúncio da compra, feito hoje pelo Ministério da Saúde, acontece logo após a Anvisa publicar um chamamento de urgência para fabricantes internacionais. A expectativa é que mais farmacêuticas informem a disponibilidade de enviar o antídoto o mais rápido possível ao Brasil. Enquanto não chega o remédio mais eficaz, o ministro da Saúde pediu que a população evite riscos. Não é momento de pânico, é momento de atenção. Nós estamos falando de um produto que é um produto de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar. Evite um risco como esse no seu momento de lazer. Apenas se você tiver certeza absoluta da origem, da aquisição deste produto. Primeiro paciente suspeito de intoxicação por consumo de bebida alcoólica adulterada em Brasília, o rapper Hungria, de 34 anos, mantém boa evolução clínica. Segundo o último boletim médico, a hemodiálise foi suspensa, mas o músico segue sem previsão de alta. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então, pessoal, como o ministro falou, né? É momento de atenção. Então, por fim das dúvidas, é bom evitar, né? É bom evitar, a não ser que você saiba e queira muito, né? E você souber da procedência da bebida, né? Então, muito cuidado, muita atenção, para que danos maiores não venham ser causados aí na população. Então, se você sabe da procedência, vá em frente. Mas como o ministro falou, por fim das dúvidas, é bom evitar, entendeu? Então, o músico, né, como eu acabei de falar aqui recentemente, está tendo uma evolução, né? Porém, muitas pessoas também foram intoxicadas, né, com metanol. E esse problema, pessoal, é um problema que já chegou aqui no nosso estado. Inclusive o secretário de segurança, o secretário Chico Lucas, ele deu até ele fez até um vídeo, né? Fez uma sonora explicando também, né? Ele garantiu que aqui no Piauí tá tudo bem, né? Tem alguns casos suspeitos lá no sul do estado e também em Parnaíba. Mas como o secretário, ou melhor, como o ministro da Saúde falou, evite, tá certo? Evite, porque é daí que está a importância de haver fiscalizações, porque através dessa fiscalização, em São Paulo foi encontrado 7.000 garrafas. Então essas fiscalizações elas têm que se intensificar, para que esse tipo de situação não venha atingir a população, porque já atingiu muitas pessoas. Então, quanto mais fiscalização, mais apreensão vai ter. Então, eu acredito que as forças policiais, né, o governo vai intensificar essas fiscalizações para que esse problema ele venha a ser resolvido logo, tá certo? Então, uma boa notícia é que já está chegando aí as vacinas, né, as ampolas, antídoto mais forte contra metanol para essas pessoas que foram prejudicadas, né, ao ingerir bebida intoxicada, tá certo? Mas vamos lá vamos aqui emendar, né? Já tem o posicionamento do secretário, né, de Segurança Pública, o Chico Lucas. Então a gente já junta logo os assuntos, né? Já estamos falando sobre metanol, então a gente vai colocar para você aqui o vídeo do secretário de Segurança. Então confira. Temos recebido muitos questionamentos sobre se é seguro ingerir bebida alcoólica ou não. E eu digo para você que é seguro sim, que nós temos por enquanto 3 casos suspeitos. Um de consumo humano em Parnaíba, que está sendo investigado, e 2 lotes de bebida no sul do estado, onde nós vamos analisar a procedência dessas bebidas. Nós nos orientamos com o Ministério da Saúde, dialogamos hoje com a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado, também conversamos com a doutora Cláudia Seabra do Ministério Público, o doutor Cleandro, para que a gente chame esses órgãos para fiscalizar bares e restaurantes. Além disso, estou aqui em reunião com o Perito Geral do Estado para que todos os casos em que haja algum indício ou alguma suspeita de intoxicação dentro do contexto do protocolo nacional, nós façamos o exame imediatamente com os equipamentos que nós temos, principalmente o cromatógrafo gasoso, que indica a presença ou não de metanol. Além disso, vamos sempre nos ater àquelas recomendações, ir para lugares onde você sabe a procedência da bebida. Cervejas e vinhos são menos arriscados porque eles são mais difíceis
de ter a contaminação por metanol. O metanol geralmente são em bebidas destiladas. Além disso, se alimentar e beber muito líquido quando estiver ingerindo bebida alcoólica. E o principal, o que tem mais tirado vidas com o consumo de bebidas alcoólicas: se for beber, não dirija. Então, vamos ficar atentos. Tenho certeza que a gente vai fazer tudo o que tiver possível para não ter nenhum caso aqui no Piauí de contaminação e intoxicação por metanol. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então tá aí, pessoal, tá aí as palavras, né, do secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, né? Então, evite, pessoal, entendeu? Aqui no Piauí, lembrando que nós não temos nenhum caso confirmado. Há algumas suspeitas, né, como ele falou, mas o governo do estado, né, a Secretaria de Segurança Pública já está tomando as devidas providências para saber se de fato a pessoa foi intoxicada ou não por metanol, e se foi, saber aonde ela comprou, né, para saber se realmente essa pessoa ingeriu bebida alcoólica aqui no nosso estado, né? Eu acredito que não, né? Tomara que não, para que não venha se criar nenhum tipo de pânico aqui no nosso estado, né? Então o secretário, né, reforçou também essa questão de não beber e dirigir, né? Porque infelizmente, né, nesses últimos dias aqui em Barras mesmo, muitos acidentes relacionados à bebida alcoólica, animais nas pistas. Mas enfim, então pessoal, diante de tudo isso que foi apresentado aqui, diante de tudo foi falado, então só lembrando, não é momento de pânico, é momento de atenção. Se você sabe a procedência, vai em frente. Se você não sabe, evite, entendeu? Evite, porque principalmente bebidas destiladas, né? Essas são mais fáceis de ter contaminação, né? Mas do contrário, a gente espera que essa situação toda venha se resolver, tá certo? Mas pessoal, vamos aqui para uma notícia estadual, né? Uma notícia boa, né? Saúde, né, anuncia 230 milhões para ampliações e fortalecimento do SUS no Piauí, né? Pessoal, a gente sabe que o nosso estado, infelizmente, tem sofrido bastante com relação à saúde pública. A gente olha para nossa referência, que é a capital, né, Teresina. A gente vê o HUT, HGV, geralmente são os hospitais que a gente tem por referência. Infelizmente, está sobrecarregado, totalmente lotado. Então há uma falha no que diz respeito à saúde pública aqui do nosso estado. Mas o governo, né, anunciou aí 230 milhões. É milhões, pessoal, não é 230 mil, não, é milhões. Então, para melhorar, né, a qualidade de vida e a saúde pública aqui do nosso estado. A gente vai acompanhar aqui a reportagem da Rádio Gov, né? Então, acompanha aí, pessoal. O Ministério da Saúde anunciou 230 milhões de reais em novos investimentos para o estado do Piauí. O recurso vai fortalecer as ações do programa Agora Tem Especialistas, que amplia o acesso da população a consultas, exames e cirurgias especializadas pelo Sistema Único de Saúde. Do total, 160 milhões de reais por ano vão ser destinados à recomposição do teto de média e alta complexidade, 21 milhões de reais para habilitação de novos serviços e 4 milhões e 500 mil reais para o Hospital São Marcos, referência em oncologia infantil no estado. O Ministério da Saúde reforçou nesse último sábado, durante a agenda em Teresina, o compromisso do governo com a vacinação de crianças e adolescentes. A campanha nacional começa nesta segunda-feira, dia 6, e vai até o final do mês, com o dia D previsto para 18 de outubro. Segundo a pasta, o Piauí é destaque em saúde digital, com mais de 41 milhões de registros na rede nacional de dados em saúde.
O governo federal celebrou 1 milhão de atendimentos realizados pelo programa Piauí Saúde Digital e 97% dos municípios do estado recebendo novos kits de telesaúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, né? Uma ótima notícia aí para o nosso estado, né? A saúde pública, acredito que deva melhorar com esses investimentos, né? E uma boa parte, né, pelo que a reportagem aqui nos informou, é que uma boa parte vai para o Hospital São Marcos, né? Que é referência em oncologia, porque a gente sabe que essas pessoas que acabam tendo essa doença, né? Que é uma doença que tem devastado famílias, que é o câncer, né? São pessoas que têm sofrido bastante. Em si, por conta da doença, né, que é uma doença que é devastadora, mas também muitas das vezes pela falta de atendimento adequado, né? Então isso acaba fazendo com que a pessoa venha sofrer mais ainda. Mas está aí essa ótima notícia aí, a saúde do nosso estado, né, vai receber esse investimento e creiamos, né, nós que a saúde ela venha melhorar, né? E também espero que aqui em Barras também, porque quando se trata de saúde a gente lembra primeiro da nossa cidade, né? Barras, né? Aqui infelizmente a gente não tem tido esse atendimento de qualidade, né? Que atendimentos esses que poderiam até salvar muitas vidas que já se perderam aqui no nosso município, né? Então a gente torce para que a saúde no nosso estado venha melhorar, mas também a da nossa cidade, né? A gente já recebeu tantas reclamações aqui na nossa cidade a respeito do hospital daqui. Infelizmente a gente sabe que muitas das vezes tem cunho político no meio, mas para não entrar no mérito, então a gente vai para uma outra notícia e a gente torce para que a nossa saúde pública aqui no nosso estado ela venha melhorar, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui para uma outra notícia. Pessoal, infelizmente, geralmente eu não gosto de anunciar muito sobre a polícia, né? Que de certa forma é a nossa referência, né? Mas tem um vídeo aqui que a gente tem que mostrar, é o nosso papel, é o nosso TV. Ó, vídeo mostra o capitão da Polícia Militar embriagado após causar acidente que deixou 3 pessoas feridas em Teresina. Então, gente, é o capitão da Polícia Militar, é um capitão, gente. Então, alguém que era para estar ali para ser símbolo de respeito, de lei, de ordem, infelizmente acaba causando um acidente que deixou 3 pessoas gravemente feridas. A gente vai mostrar o vídeo aqui, ele totalmente embriagado. Então, vamos... Tá rodando? Pronto. Olha aí, pessoal, como você pode ver, totalmente embriagado. Infelizmente, alguém que era para ser exemplo, né? Hoje tá aí, né? Nessa condição. Mas o pior de tudo isso, gente, é que muitas das vezes causa até revolta. É a falta de justiça. O mesmo, ele já foi solto. O mesmo acabou pagando uma fiança de R$2.000 e já foi liberado. Então é a justiça que nós temos aqui. A gente não pode reclamar muitas das vezes, mas tá aí essa situação aí que tem prejudicado a vida do cidadão piauiense, né? Não só do piauiense, mas do Brasil todo, que é a falta de justiça. Uma pessoa atropela outra, por mais que seja um capitão da Polícia Militar, por mais que seja quem for, atropelou, causou, né, ferimentos graves a essas pessoas, foi preso, mas horas depois foi solto, né, devido a pagamento de fiança. Mas vamos aqui à reportagem. Diz assim, ó, um vídeo gravado por uma testemunha mostra o capitão Francisco Alves da Costa, da Polícia Militar do Piauí, fazendo testes de bafômetro após um acidente com 3 feridos. A colisão aconteceu na manhã de sábado, né, na Avenida Mites Melão, zona sudeste de Teresina. O vídeo mostra que o capitão aparentava estar embriagado, o que foi confirmado pelo teste de alcoolemia, com resultado positivo. Ele foi detido e levado à central de flagrantes em Teresina, mas foi liberado após
pagar a fiança. Conforme o batalhão de policiamento de trânsito, né, o BETRAN, o capitão dirigia com o carro quando perdeu o controle e invadiu uma pista contrária e bateu em 2 motocicletas. 2 vítimas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao HUT. A Corregedoria da Polícia Militar diz que acompanha o caso e informou que vai abrir um processo disciplinar para investigar a conduta do capitão. A corporação afirmou que quando trata o caso com crime comum e que não compactua com desvio de conduta. Então tem aqui a nota de esclarecimento que diz assim: a Polícia Militar do Piauí informa que o caso trata-se de um crime comum, sob investigação da Polícia Civil, responsável pelo inquérito policial. A Polícia Militar do Piauí, por meio da Corregedoria, acompanhou o caso e instaurará procedimentos disciplinares internos para apurar a conduta militar envolvida. A instituição reafirma que o seu compromisso com a legalidade e a transparência, não compactuando com o desvio de conduta deste cidadão, né? Mas tá aí, né, a nota da Polícia Militar do Estado. Então a gente, infelizmente, né, vai ser tratado como um crime comum. De fato é um crime comum, é um cidadão como todos os outros, mas é aquela coisa, quanto mais alto você é, quanto mais o título que você tem, mais responsabilidade você tem que ter. Então tá aí esse caso aí, né? E esse é um caso, pessoal, que envolve bebida alcoólica. A gente vê que no nosso estado, a cada dia que se passa, mais acidentes têm acontecido, e aqui em Barras também não tem sido diferente. Aqui em Barras, nos últimos dias, foram registrados vários acidentes envolvendo motociclistas e animais soltos nas pistas, né? Então, a gente tem até aqui uma reportagem, né, a respeito, que diz assim: vários acidentes recentes foram registrados em Barras envolvendo motocicletas e animais. Tem até uma foto aí tem umas fotos aí, né, Marcos André? Ó, tem umas fotos aí que a gente tá exibindo aí. Foto desse rapaz, o Hélio, né? O mesmo acabou perdendo a vida ali na região do Barreiro do Alcides. Entendeu? Então imagina só, você... Foi lá na Ingá, né? Ele mora lá no Barreiro, né? O acidente ele foi na Ingá. Na Ingá é quase lá quase na Água Branca, né? Então, o mesmo, né, segundo informações de um conhecido aqui da vítima, né, falou que ele e um colega estavam indo para uma festividade, né, numa localidade lá próxima, né, na Olivência, se eu não me engano. Quando os mesmos, eles acabaram batendo em um animal, né, num jumento que estava na pista. Segundo informação que o rapaz falou para mim, ele... né, tiveram escoriações, se ralaram, né, mas até aí tudo bem. Porém, o Hélio acabou desmaiando, né, perdeu a consciência, foi levado para o hospital, estava aqui, né, de certa forma bem estável, né, recobrou a consciência, mas horas depois o mesmo acabou perdendo a vida em decorrência desse acidente. Então é um dos casos, né, que tem acontecido aqui no nosso município recentemente, ali na PI 212, ali próximo ao Barras Altas. Um senhor, né, seu Raimundo, taxista, acabou perdendo a vida. Foi no dia 23 de setembro, se eu não me engano. Ele acabou perdendo a vida. O mesmo foi tentar desviar de um animal, quando acabou perdendo o controle da motocicleta e acabou caindo no chão. Infelizmente, mais uma vítima, o mesmo, né, acabou falecendo lá no local ainda do acidente, mas novamente em decorrência de acidentes, né, envolvendo animais nas pistas. O que Barras está precisando, gente, é que haja fiscalização. E o pior de tudo isso é que o acidente foi próximo ao centro de zoonoses. Então vai ver, né, vai ver a situação. Então e não é um caso isolado,
São vários casos que têm acontecido aqui no nosso município. Então a gente está precisando daquela operação rapidamente. A operação da Secretaria Municipal de Segurança, porteiras fechadas. Está precisando de fiscalização rigorosa, principalmente para os criadores de animais, que criam os animais aí na beira da pista, animais soltos que têm tirado vidas de homens, de mulheres e cidadãos que estão trafegando ali. Então a pessoa, principalmente à noite, esses acidentes geralmente acontecem à noite. Recentemente teve vários casos aqui ali próximo ao Longar, antes do Longar, aqui perto do Mato do Cachorro. Infelizmente, na mesma semana teve 2 acidentes envolvendo animais lá. Então, se você é criador, então tenha muito cuidado, entendeu? Não se pode criar animal solto, porque vidas estão se perdendo, pessoas estão chorando pelos seus familiares, e tá aí. Essa é a situação que nós vemos aqui, uma moto totalmente danificada, o rapaz lá embaixo. Felizmente esse rapaz ele não morreu, né? Esse rapaz ele sofreu um acidente ontem lá no Barreiro, né? Como diz aqui na imagem, depois da casa do seu de Deus, né? Então, até então, quando a foto foi divulgada, o pessoal estava procurando a família. Felizmente o mesmo não morreu, mas fica esse alerta aí para a população, né? Se for dirigir, não beba. Fica o alerta também para quem cria animal solto. Então não crie animal solto, dê um jeito, prenda, porque isso está custando vidas. E quando a gente fala desse problema, não é um problema lá em Teresina, lá em Parnaíba, lá em Brasília, São Paulo, não é aqui dentro do nosso município, infelizmente, né? Então, falando aqui em acidente, aproveitando aqui o gancho, esses problemas com relação ao trânsito não é um problema somente aqui não, na zona rural. Não é somente na zona rural, é também aqui na zona urbana. Aqui na cidade, a gente não precisa nem falar. A gente já exibiu tanto aqui no jornal Águia Web, tantos acidentes envolvendo moto com outras motocicletas, com carros, pessoas muitas das vezes alcoolizadas, né, dirigindo, e isso tudo dentro do perímetro urbano, aqui na cidade mesmo, entendeu? Recentemente, no dia, deixa eu só dar uma conferida aqui, deixa eu ver, pessoal, diz assim, câmeras registram acidentes na rua General Taumaturgo de Azevedo envolvendo carro e motocicleta. Isso aqui, pessoal, foi aqui dentro da cidade, aqui na Taumaturgo de Azevedo, aqui próximo ao Seu Birica, aqui a Regina Calçados, entendeu? A gente tem até um vídeo, a gente vai colocar em exibição, e na sequência a gente vai comentar, mas diante de tudo isso a gente vê que esse problema não pode persistir. Barras está precisando com urgência da sua guarda municipal. Segundo informações, o pessoal da guarda municipal, né, se não me engano, o Emanuel falou para mim outro dia, mandou mensagem para mim todo feliz, deu certo, entendeu? Deu certo, a gente foi chamado, estão fazendo uns testes, né, mas o teste não, tô fazendo o curso, né, para logo começarem a trabalhar aqui em Barras, mas depois de muitos chamadas aqui na rádio, lá no nosso portal, a prefeitura se manifestou. Tem não. Então, pessoal, tá passando aí, né, tá passando aí na tela a exibição do vídeo, né? A gente vê que são 2 rapazes, né, que estavam nessa motocicleta. Agora também os rapazes, né, um pouquinho não, estão muito errados, né? Pessoal, aqui em Barras está precisando, sabe de que? Educação de trânsito. Infelizmente, a população só vai começar a se conscientizar quando começar a doer no bolso. Quando vier a fiscalização, começar a prender moto,
a pessoa tem que usar capacete, aí vai começar a doer no bolso, aí o pessoal logo vai arrumar capacete. Mas, pessoal, é pro seu bem, entendeu? A gente não é a favor que você seja multado, que você... Não, pelo contrário, a gente é a favor da vida. A gente quer que as pessoas elas não venham perder a vida em decorrência a acidentes que podem ser evitados, né? Nesse caso aqui, felizmente os rapazes, né, tiveram escoriações leves, mas graças a Deus ninguém perdeu a vida, né? Mas é um acidente, pessoal, por falta de atenção, de educação financeira, entendeu? E quem acaba se prejudicando diante de tudo isso é quem sofreu o acidente e a família, tá certo? Então tá aí, né? A gente espera que a Guarda Municipal venha resolver, né? Porque somente câmeras de segurança resolve não, né? Porque o que a gente vê aqui por parte da prefeitura, de certa forma, o poder municipal acaba se orgulhando, porque a cidade está monitorada. Muitas das vezes só registra o acidente, entendeu? Mas não tem nenhuma uma política que venha efetivar, né? Que venha efetivar, né? Para que esse tipo de acidente não venha acontecer mais no nosso município. Então a gente pede aí com que a prefeitura municipal venha tomar providências, né, a esse respeito, né? Depois de muito tempo, depois de muita reclamação, depois de muita luta, tá aí, foram chamados para fazer o curso. Daqui a pouco estão aí nas ruas de Barras, né? A Guarda Municipal, tá certo? Então um abraço aí para Emanuel, né? Emanuel mandava muita mensagem que portal. Mas enfim, pessoal, então a gente vai aqui para mais uma notícia aqui a respeito do... Deixa eu só ver aqui. Pessoal, tem uma notícia aqui, ó, a respeito de Barras, entendeu? Mais uma notícia aqui de Barras sobre o sindicato dos professores, sindicatos, né, dos servidores municipais daqui de Barras estão passando por um dilema. Imagina só, você é servidor municipal, você trabalha direitinho, você contribui direitinho, você paga as suas obrigações direitinho, para que lá na frente você venha ter, né, o seu direito de receber, né, pelo que você trabalhou a vida toda, e na hora você simplesmente não vai receber aquilo que era esperado, porque o município, o INSS não fizeram o seu papel, né? Houve todo um problema e o INSS fala que a responsabilidade da prefeitura daqui de Barras, e a prefeitura diz que é do INSS, e quem fica no meio de tudo isso sem saber o que fazer é os sindicatos, né? Então a gente tem até um vídeo aqui do assessor jurídico, né? Que ele explica, né? O impasse nas contribuições previdenciárias dos servidores municipais daqui de Barras. E a gente vai acompanhar o vídeo, em seguida a gente vai comentar. Servidores e servidoras públicas do município de Barras. Meu nome é Thiago Rego e eu falo na condição de advogado do sindicato. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que esse vídeo não tem nenhum cunho político partidário. Não se trata de nenhuma crítica a político A, B ou C, mas tão somente com a intenção de informar aos servidores sobre a situação em que se encontram suas contribuições junto ao INSS. Quando a atual diretoria assumiu o Sindicato dos Servidores, ainda no ano de 2020, verificamos que existiam servidores do município que estavam sem contribuições desde novembro de 2019. Essa situação passou a ser corriqueira, quando então verificamos que tratava-se de um problema que estava assolando a grande maioria dos funcionários desta municipalidade. Assim, procuramos entender mais diretamente o que estava acontecendo, quando então os setores competentes do município passaram a nos informar que tratava-se de um problema decorrente do E-Social, que durante a troca de gestão de prefeitos àquela época teria ocorrido algum problema, mas que iriam resolver. Os anos se passaram, diversos ofícios foram encaminhados, diversos pedidos foram feitos, diversas reuniões foram feitas
sem que o problema se resolvesse. Quando então, em 2022, as contribuições retornaram. Porém, essas contribuições têm anotações de extemporaneidade. Anotações essas que persistem e permanecem até os dias atuais, mesmo o município estando repassando em dia as contribuições ao INSS. Dessa forma, pedimos sempre que o município buscasse junto à instituição previdenciária entender o que estava acontecendo. De outro lado, procuramos resolver individualmente algumas situações que nos apareciam, para entender de forma mais profunda como resolver. Pedimos algumas atualizações de vínculos e remunerações, assim como aposentadorias, porém a resposta do INSS era sempre a mesma. O município de Barras tem que resolver isso. É o município que tem que atualizar as contribuições dos servidores que estão com esse problema. Eu ressalto que em todos os pedidos, sejam de atualizações de vínculos, sejam os pedidos de aposentadoria que foram feitos e que não tiveram as suas contribuições dos últimos 5 anos contabilizados, nós juntamos toda a documentação disponível para que o INSS pudesse considerar esse período contributivo. Contra-cheques de todo o período, declarações do município e uma vasta documentação que comprova o efetivo exercício e o efetivo repasse das contribuições. Dessa forma, procuramos diretamente a superintendência do INSS aqui no Piauí. Pedimos diversas vezes que o município a fizesse, porém não tivemos resposta. Assim, tão logo o novo gerente executivo aqui no Piauí assumiu, conseguimos uma reunião. Na oportunidade, fomos recebidos por ele e por servidor técnico da área. Foi quando então nos informaram que o ideal é que o município de Barras realmente procure o INSS para que juntos consigam uma solução rápida e efetiva aos servidores que estão com esse problema. Solicitamos ainda uma tribuna livre na Câmara Municipal de Vereadores para que possamos explicar de uma forma mais direta à população e aos membros do Poder Legislativo, para assim construirmos todos uma solução conjunta a esse problema que assola os servidores do município de Barras. Não se trata, é bom que eu ressalte, de 100% dos servidores do município de Barras. Esse problema nós constatamos principalmente naqueles vinculados à Secretaria de Educação, onde eu ouso dizer que mais de 90% estão com esse problema no seu CNIS. O que nós queremos, na verdade, é a construção de uma solução conjunta entre município de Barras, INSS e sindicato. Procuramos a gerência regional, mas fomos informados que cabe ao município tentar solucionar esse problema juntamente com a instituição previdenciária. E é isso que nós estamos aqui pedindo. É um problema que assola a todos os servidores que estão com essas contribuições com anotações no seu CNIS, que infelizmente não tem conseguido contabilizar para suas aposentadorias, não tem conseguido atualizar os seus vínculos e são prejudicados. Não estamos imputando culpa, estamos apontando um problema e tentando apenas buscar a solução. É claro que a via judicial individualmente é viável, porém todos sabemos da demora na prestação jurisdicional. Imagine uma professora, como já aconteceu, que trabalhou durante toda a sua vida, chegou com uma idade avançada para se aposentar e, quando do pedido, não teve seus últimos 5 anos de contribuições considerados no cálculo. 5 anos esses em que o seu salário subiu consideravelmente. Juntamos toda uma documentação, contra-cheque de mês a mês, repasses do município ao INSS, mas o INSS não considerou. Teríamos, então, que buscar a via judicial para que o INSS pudesse revisar o seu benefício. E essa servidora passaria a receber 3, 4 mil reais a menos do que hoje recebe de salário até ter o seu benefício provavelmente revisado judicialmente. Seria um período de muitos danos a essa servidora. Então, o que nós pedimos é que o município, juntamente com o sindicato, nós nos colocamos à disposição para conversar mais uma vez e expor todo esse problema e construir, repito, uma solução conjunta. Esse vídeo é para explicar a todos os servidores esses fatos e pedir que o município de Barras procure diretamente o INSS e conte com o apoio do sindicato no que precisar, para que possamos resolver isso, para que todas as instituições juntas, sindicato, município de Barras e INSS, possam construir essa solução. Então tá aí, pessoal, mas a prefeitura, cadê a prefeitura que não resolve esse problema? Porque tudo que o sindicato está pedindo é que a prefeitura entre em contato, né, se una com o INSS para resolver esse problema. Porque na verdade esse problema é um problema que tem que ser resolvido pelos dois, porque o repasse foi feito, as contribuições foram feitas, porém não está constando.
Então é um problema que foi gerado, né, entre município e INSS. Mas tá aí, eles estão buscando, né, tentando recorrer em via judicial, é um direito deles, né, e até então nada foi resolvido. O INSS fala que é a prefeitura diz que é o INSS, e o servidor fica aí no meio desse fogo cruzado. Mas tem que ser resolvido de forma imediata, né? Imagina só, você trabalha a vida toda, você contribui direitinho porque foi descontado, você contribuiu, né? E na hora de você receber, né, de pegar sua aposentadoria, digamos assim, você não vai receber o valor, que está faltando 5 anos de contribuição, sendo que você contribuiu. Então a prefeitura de Barras tem que ver isso com urgência, entendeu? A não ser que estejam com medo de alguma coisa. Então é algo para ser resolvido com urgência. Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, a prefeitura em si tem que resolver, entendeu? Porque diante de tudo isso, quem sofre é os professores, quem sofre são os servidores municipais. E essa história não é de hoje não. A gente está exibindo hoje aqui, ó, mas esse problema ele já vem acontecendo, ó, há um tempão, entendeu? E tudo que a população quer, tudo que os professores querem é que a situação venha a se resolver. Mas é aquela coisa, ninguém quer tomar partido, ninguém quer falar nada, ninguém quer assumir a responsabilidade. Ah, não, é o INSS. A INSS não é a prefeitura. Simplesmente os dois poderiam estar resolvendo essa situação junto, em conjunto. Mas pelo contrário, deixa aí o sindicato vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Pessoal, isso aí é um tapa na cara dos servidores municipais. É um tapa na cara dos professores, entendeu? Logo eles, que formam todas as profissões. Então, infelizmente, esse caso está acontecendo aqui na cidade de Barras e a gente espera que venha a ser tomada alguma providência a respeito com urgência, porque é um direito. A gente é totalmente contra a injustiça. É um direito. Trabalhou, tem que receber. Receber devidamente aquilo que foi contribuído, não a menos. Então é tudo que eles estão pedindo, é tudo que eles querem. Então, prefeitura, tá na hora, hein? Tá na hora de resolver esse problema. INSS, a mesma coisa. Tá certo, gente? Então a gente fecha aqui o nosso jornal com essa notícia. Essa notícia a respeito dos professores, dos servidores do sindicato, né? E a gente pede, né, que venha a ser resolvido. Mas lembrando que hoje às 19 horas vai ter reprise, né, desse jornal. E você também pode estar entrando em contato, né, se você tem alguma denúncia, alguma reclamação, se você tem alguma sugestão, você pode estar entrando em contato lá pelo nosso WhatsApp, pelo 994-87-9879, 994-87-9879. Mande lá a sua reclamação, mande lá as suas reivindicações, nos contate, que nós iremos expor a situação para que os problemas venham ser resolvidos, tá certo? E diante de mão a gente agradece a você, a gente agradece a Associação Mundo de Carcará, né, que tem nos proporcionado esse momento aqui de informação para você, tá certo? Lembrando que a Associação Mundo de Carcará é referência aqui em Barras no que diz respeito à assistência às pessoas de baixa renda. A gente tem mostrado as nossas ações aqui todos os meses, quando o presidente da associação vem para Barras com entregas de casas, poços artesianos, bombas, né, de poços, cadeiras de rodas, cestas básicas, móveis, dentre outras várias ações que têm beneficiado milhares de pessoas aqui no nosso município, tá certo? Então, sem mais delongas, a gente agradece a você que nos acompanhou até aqui. Isso, pessoal. Então, para a gente encerrar, a gente vai deixar para você aqui. A gente vai encerrar, mas você vai ficar com as notícias aqui do esporte, tá certo? Então, gente,
Deus abençoe e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, chegando para você mais um Esporte Agora com a minha apresentação, locutora Patrícia. E a definição da CBF de fazer a final da Copa do Brasil ainda terá desdobramentos. A entidade não anunciou onde será o jogo em 2026, mas tem algumas premissas para a definição futura. A ideia em fazer em campo neutro, com o jogo único, foi uma solução encontrada para tentar aliviar a carga de jogos dos times da elite. Nesse formato, a CBF assume a organização da partida, ficando com a operação do jogo, mas também com a bilheteria. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Esporte News. As principais notícias do esporte, agora no seu rádio. As principais notícias do mundo esportivo. As principais notícias do mundo esportivo. Esporte News. Está começando mais uma edição do seu programa esportivo de segunda-feira, trazendo tudo que agita o mundo da bola. As novidades, os bastidores e as polêmicas do fim de semana. Aqui a resenha é garantida, sempre com informação e aquele toque de emoção que só o esporte proporciona. Torcida, que jogão foi esse no Maracanã? Flamengo e Cruzeiro ficaram no empate em 0-0, mas não faltou emoção para os mais de 72 mil torcedores presentes. O rubro-negro manteve a liderança do Brasileirão com 55 pontos, enquanto a Raposa caiu para a terceira posição com 52. Teve chance clara do Samuel Lino para o Flamengo, defesaça do goleiro Cássio e resposta imediata do Cruzeiro com Matheus Pereira obrigando o Rossi a brilhar. Foi aquele duelo de gigantes, equilibrado e de tirar o fôlego do segundo tempo. Depois do apito final, o técnico Felipe Luiz definiu o confronto como jogo de intensidade europeia, destacando a força e a entrega das duas equipes. E a gente dá uma pausa rapidinha. Fica ligado que já tem mais. Fique ligado. Esporte News volta a qualquer momento. Esporte News. Daqui a pouco a gente volta com a melhor programação. Rádio Águia Web. Pousada Maratauã. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Maratauã. Suítes com piscina, conforto, além da melhor localização de Barras. Pousada Maratauã. Estrada Barras a Cabeceiras, ao lado da subestação de energia. Pousada Maratauã. O prazer é seu, a satisfação é nossa. Esporte News. As principais notícias do esporte, agora no seu rádio. As principais notícias do mundo esportivo. As principais notícias do mundo esportivo. Esporte News. De volta com o seu programa esportivo de segunda e seguimos juntos com muita informação e opinião para você. No duelo entre Racing e River Plate, válido pelas quartas de final da Copa Argentina, o River levou a melhor e venceu por 1-0. Mas o destaque não foi só o placar, houve briga generalizada após o apito final, com jogadores, comissões técnicas e torcedores se envolvendo em confusão. E tem mais. Durante a partida, torcedores do Racing acenderam sinalizadores nas arquibancadas e para conter a situação foi usada uma mangueira de incêndio para dispersar a fumaça e controlar os artefatos. Segura aí, não desliga o rádio. Em instante a gente volta com muito mais. Fique ligado. Esporte News volta a qualquer momento. Esporte News. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Giro do Brasileirão. Tudo o que vai acontecer ou aconteceu na rodada. Tabelas, jogos, tudo sobre o seu time do coração. Giro do Brasileirão. Fala,
torcida apaixonada! Está no ar o programa especial do Brasileirão, trazendo os lances que marcaram a rodada, a tabela atualizada, os destaques dentro e fora de campo e toda a emoção do maior campeonato do futebol brasileiro. Segue com a gente e sinta a energia da bola rolando no país do futebol. O Cruzeiro está provando que sabe encarar de frente os gigantes do Brasileirão. Em 11 jogos disputados contra equipes do G8, a Raposa não conheceu a derrota. Foram 8 vitórias e 3 empates. Um desempenho de respeito com 81,8% de aproveitamento. Esse retrospecto impressiona porque mostra consistência em jogos de alto nível, consolidando o time mineiro como um dos mais competitivos do torneio. As vitórias vieram contra adversários de peso. O Cruzeiro derrotou o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Bahia 2 vezes, Mirassol e São Paulo. Já os empates foram justamente em duelos equilibrados com São Paulo, Flamengo e Mirassol. O dado chama atenção não apenas pela invencibilidade diante dos líderes, mas também pela confiança que dá a equipe para a reta final do campeonato. Torcedor cruzeirense, fica a pergunta: será que esse retrospecto é sinal de que a Raposa pode beliscar o título? E assim fechamos mais uma edição do nosso programa dedicado ao Brasileirão. Obrigado pela audiência e por vibrar junto com a gente a cada lance, a cada gol e a cada rodada. O futebol não para e a gente volta na próxima para trazer tudo de novo. Até lá! Você ouviu Giro do Brasileirão. Voltaremos a qualquer momento. Não importa o dia, não importa a hora. Aqui na Rádio Águia Web, você está bem acompanhado. Horas em ponto.